Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Mansão Gallant, escrito pela V.E. Schwab. E se você está chegando agora no canal, já peço para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like e não esquece de me seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição para você me acompanhar no TikTok, no Instagram. Eu faço conteúdo todo dia por lá e eu vou deixar também uma playlist aqui em cima para você acompanhar outros vídeos que se pareçam com esse livro ou outros vídeos de outros livros para você conhecer e maratonar o meu canal. E sem mais delongas, vamos para essa história. Eu fiquei completamente apaixonada por Mansão Gallant. Foi um livro que me lembrou O Labirinto do Fauno, Coraline. É uma vibe bem garota tentando voltar para casa e enfrentando um mundo sobrenatural. Eu gosto muito. O livro começa contando a história da Olivia, uma menina nova que ela mora em Merrylands. Merrylands é tipo um orfanato, uma casa de acolhimento para meninas difíceis. Então ela é regida ali por irmãs, por freiras, né? E elas tentam educar essas crianças, essas meninas, mas a gente sabe que é aquela estrutura bem rígida, bem conservadora. Tanto que as descrições da Olivia sobre Merrylands é um lugar cinza, é um lugar sem cor, sem alegria, sem nada, sabe? A Olivia nunca conheceu nem a mãe nem o pai. A única coisa que ela tem que remete à família dela é um diário que era da mãe. Então ele tem as iniciais aqui na capa e ela anda com ele pra cima e pra baixo. E nesse diário, de tanto ler, ela já decorou, né, as falas, as frases. E ele tem algumas coisas escritas, ele tem também alguns desenhos, algumas imagens, tipo uns borrões que a Olivia nunca conseguiu identificar muito bem. Mas aquilo pra ela é o bem mais precioso que ela tem, porque é o único contato que ela tem com a mãe. A Olivia também tem uma característica diferente. Ela consegue ver espectros, seriam espíritos, né, entidades. Então ela tá aqui, aí do nada ela vê uma sombra, ela vê um espectro. O livro chama de espectro. E eu imaginei, e nunca é por completo, assim, então eles são meio quebradiços, eles são meio foscos, opacos, sabe? No começo a Olivia sentia medo, mas toda vez que ela pede pra eles irem embora, ela pensa pra eles irem embora, afasta ele com os pensamentos, eles vão. E ela já viu de tudo. Então ela meio que se acostumou com a presença dos espectros ali em Merrylands. Ela vê que nenhuma das outras meninas vê e, querendo ou não, é a única companhia que ela tem. Um dia a Olivia recebe uma carta de um tio dela distante dizendo que ele finalmente a encontrou, que ele tá procurando por ela há muito tempo e que ela finalmente vai poder voltar para casa, que eles estão esperando ela com muita ansiedade. E a Olivia não consegue acreditar, porque o sonho dela sempre foi sair de Merrylands, sempre foi se reencontrar com a família. Ela já havia perdido as esperanças, né? Então é claro que ela fica muito feliz e no mesmo dia as irmãs já pedem um carro para ela e ela vai encontrar o tio. E é claro que esse tio mora na Mansão Gallant. Tem uma frase do livro que ela é muito característica, logo no começo já é destacada, que a mãe da Olivia escreveu no diário: lar é uma escolha. Então a Olivia sempre considerou que Merrylands não era o lar dela e ela estava muito ansiosa para tornar a Mansão Gallant a sua verdadeira casa. E aí, claro, né, a gente vai tendo alguns flashbacks de acontecimentos e desventuras que a Olivia passou em Merrylands, situações ruins com as outras meninas e coisas que mostram que a Olivia teve algumas dificuldades na vida. E ela finalmente chega à Mansão Gallant depois de uma longa viagem e é uma mansão gigantesca. Ela nunca imaginou que ela pudesse pertencer a um lugar assim. A mansão era rodeada de um lindo jardim e ela já ficou maravilhada, porque em Merrylands era tudo cinza, era tudo, parecia que não tinha cor, não tinha flores, não tinha nada brotava. Então ela estava muito ansiosa com as possibilidades. E aí a Olivia bate na porta e ela é recebida pela Hannah e pelo Edgar. Eles são senhores mais velhos e eles não entendem o que ela está fazendo ali. Eles não sabem quem é ela. E ela mostra a carta do tio e fala, né, mostra que o tio pediu pra ela ir pra mansão, que ele finalmente a encontrou. Mas a Hannah e o Edgar só se olham, tipo, tem alguma coisa errada. É quando o Matthew, se pronuncia Matthew, mas eu não vou falar assim, porque eu sou brasileira, vou falar Matthew. É quando o Matthew, o primo da Olivia, um pouco mais velho que ela, aparece no quarto. Ele tem uma aparência muito abatida, muito pálido, como se estivesse doente ou passando por alguma doença.
E ele diz que é impossível que o tio, no caso o pai dele, tenha escrito essa carta para Olivia, porque o pai dele tá morto há mais de um ano. Nessa hora a Olivia não consegue entender como ela recebeu essa carta então, se o tio estava morto. O Matthew pede para ela ir embora, que o lugar dela não era ali, que ele era um Pryor de verdade, que é o sobrenome de quem, né, da família, e que a Olivia não era uma Pryor e que ela tinha que ir embora. Mas a Hannah e o Edgar estavam muito assustados com tudo aquilo e eles ressaltavam: Matthew, já tá de noite, ela não pode sair, ela fica aqui à noite e amanhã a gente vê isso. E logo eles começaram a selar a casa, tipo trancar as portas, fechar as janelas, abaixar as persianas, como se eles quisessem evitar que cada centímetro de escuridão ficasse do lado de fora da casa. E claro, a gente começa a perceber na narrativa que tem alguma coisa errada. Do que a Hannah e o Edgar têm tanto medo? Por que o Matthew recebeu a Olivia tão mal? Quem mandou a Olivia ir pra essa casa? Coitada, ela não estava entendendo nada. Gente, tem um fato sobre a Olivia que eu ainda não comentei pra vocês. Isso não é um spoiler porque é dito logo no começo do livro, mas eu queria mostrar, justamente com essa minha narrativa no vídeo, como o meu argumento faz sentido. A Olivia, ela é muda. Ela escuta, ela não é surda, ela consegue escutar, mas ela não consegue falar. E isso é explicado depois no livro, ou não, mas de certa forma eu entendi o motivo. E mesmo a Olivia não tendo a habilidade de falar, pra mim ela é a pessoa que consegue se comunicar com mais intensidade. O livro se passa na terceira pessoa, então a gente não acompanha os pensamentos da Olivia, é o narrador em terceira pessoa que narra as situações, mas mesmo assim, pra mim, ela é a mais intensa. Então olha como é importante a narrativa de um livro bem escrito, que consegue, sabe, capturar a essência de um sentimento de um personagem sem precisar colocar em palavras. Isso pra mim é incrível. E é claro que a Olivia fica na casa. Com o passar do tempo, ela vai começando a entender como funciona a rotina, né, de viver na mansão Gallant. Ela encontra uma escultura esquisita no escritório. Até representa bem a Ana Calp, é como se fosse uma Gallant em cima e uma Gallant embaixo. Aí você gira como uma ampulheta e ela vai girando e ela não entende aquilo, mas a casa é cheia de coisas e é muito antiga, então, enfim. Ela também vê muitos espectros na casa, pessoas que já morreram, mas que por alguma razão continuaram assombrando ali a mansão. Ela tenta se comunicar, mas nem todo mundo consegue dar a resposta que ela precisa. Um dia Olivia vai no jardim do quintal e ela encontra uma espécie de muro com um portão. E quando ela começa a tocar, ela sente uma energia muito ruim e logo mete o primo dela, tipo, você tem que sair daqui. Não encosta nesse portão, não chega perto, você não sabe o peso que é, ele surta. E a Olivia não consegue entender nada, e é claro que ela ignora os conselhos do Matthew, e um dia ela passa por esse portão, ela entra no muro. E é claro que eu não vou contar o que acontece daqui pra frente, porque seria um spoiler, mas eu já adianto pra vocês que esse livro, ele é sensível, mas ao mesmo tempo ele é intenso, ele é de deixar com medo, mas ao mesmo tempo ele dá esperança, sabe? Ele fala de família, ele fala de escuridão, mas ele também fala de luz. Eu queria destacar também no livro a ambientação, eu achei sensacional, eu consegui enxergar mesmo todos os ambientes da mansão, do jardim, de tudo que envolve a história. Acho que foi um elemento necessário para me deixar com medo nas horas que era para me dar medo, para me deixar com frio na barriga na hora que era para ter frio na barriga. Eu acho que a autora fez um ótimo trabalho. Eu não acho que o livro tem um grande plot twist, mas eu me surpreendi com o final, porque eu não esperava que fosse seguir com alguns detalhes que aconteceram. Claro que eu não vou falar para vocês, mas esse livro, ele poderia ter uma continuação, na minha opinião. Eu gostaria de ver como seria o futuro, né, depois de certos acontecimentos, que infelizmente esses acontecimentos são questão de tempo para que acontecessem. Eu gostaria de ver como a narrativa lidaria com eles. Esse universo dá para explorar bastante, mas eu acho que a autora encerrou assim, nossa, perfeito. E aí, gente, eu quero falar um pouco da edição para vocês, porque o livro ele tem as páginas amarelas normais para ler. Ele tem diferentes caligrafias em alguns momentos para remeter a frases ou trechos do diário, mas ele também tem páginas cinzas e pretas, como que para colocar os trechos do próprio diário da mãe dela, que é um elemento muito importante na história. Então, esse é um exemplo, esse é mais um exemplo da página. Então acaba que fica uma leitura muito dinâmica, porque você fica curioso para ver como é que vai ser a página seguinte. E agora, a parte mais especial, juro.
as ilustrações. O livro é cheio de ilustrações, como eu falei no diário, tem até uma explicação no fim da história dessas ilustrações. Eu achei muito lindo, muito poético. E essas ilustrações ajudaram a dar uma sensibilidade e uma intensidade maior na história, na minha opinião. Então eu vou mostrar algumas pra vocês. Uma das coisas que me fez ficar super curiosa para ler essa história foi a frase que está escrita aqui atrás do livro. Olivia, 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 lembre-se disso. As sombras não conseguem te tocar, não são reais. Os sonhos são apenas sonhos, nunca podem te machucar. E você ficará segura desde que mantenha a distância de Gallant. Só que as sombras não conseguem te tocar e os sonhos são apenas sonhos, estão riscados, como se isso não fosse verdade. Então, juro, isso me deu muita ansiedade para descobrir o que essa história falava. Essa autora é a mesma autora que escreveu A Vida Invisível de Ed La Rue. E é um livro que eu quero muito ler, então eu amei Mansão Gallant, com certeza já quero ler mais livros dessa escritora. Gente, então é isso, que livro incrível, sério, que livro incrível, eu amei. Favorito do ano, com certeza já entrou para um dos favoritos da vida também. 5 estrelas, juro, eu gostei demais. E aí, já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários o que você achou. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e de me seguir nas redes sociais. Eu vou deixar o link pro meu Instagram e pro meu TikTok aí na descrição. Então já vai lá me seguir para você não perder nenhum conteúdo. E vou deixar também uma playlist com outros vídeos para você assistir e maratonar aqui no canal. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Tchau!